Olá, Onofre Cast no ar. Nós estamos aqui por um patrocínio da ProSoja Mato Grosso e da Agência de Marketing Digital Carandá Propaganda. E a nossa natureza aqui é discutir temas mais leves, mais sensíveis, sem entrar naquela dureza da política, da economia. E vem dando certo, porque a nossa frequência de visualizações está muito boa, graças a Deus. Você também nos veja, nos assista, nos compartilhe e posso lhe garantir que vamos ter que sempre temas muito bons. Hoje, por exemplo, eu trouxe um tema bem diferente. Ademir Galitsky é um velho e querido amigo, já trabalhamos junto na revista RDM há algum tempo atrás, e é um homem voltado para a natureza. E a nossa sugestão para essa entrevista foi que, depois da pandemia, no mundo inteiro, as pessoas descobriram aquele lance do trabalho em casa, o home office, e descobriram que ali pode morar em cidades menores, em chácaras, em sítios, e exercerem a profissão que antes era urbana, com todo aquele drama da ansiedade, da angústia, do estresse, pode ir lá para um sítio, uma chácara, uma cidadezinha menor e fazer o trabalho de lá sem gastar tanto, sobretudo o custo. Na Europa ficou impossível manter esse custo de morar na cidade. E depois da pandemia começou essa onda. O Ademir, ele tem uma chácara, mas ele entende bem esse lance. É bom ou não é bom ir para o sítio? Ademir, prazer em ter aqui. Primeiro, quero dizer que é uma honra ter você ser um exemplo para mim. Desculpa falar depois que meu pai faleceu. Você é meu exemplo de pai, uma pessoa, família maravilhosa. Eu conheço a família do Onofre já, o Onofre, a senhora Carmen, um filho, que é o Tiago, né? Uma nora, que é a Mariana Linhares, Isso. E uma das netas dele, que é a Alice. Uma família é. abençoada. Então, eu sou um amante da natureza, principalmente aquela natureza preservada. Está próximo. Aí, Quando eu trabalhei na roça desde pequenininho, meu pai sempre fazia, eu acabei, Você é do Paraná, ligando. né? Paranavaí, Paraná, criação. Mas nasci na cidade pequenininha, Santa Isabel do Ivaí. Mas criei em Maringá, Paraná. O meu pai sempre foi da roça, sempre foi até um bom tempo que a gente veio voltando para a cidade, que ele deixou de administrar a fazenda, voltamos para Paranavaí, ele trabalhou mais um tempo em algumas empresas, depois até se aposentar e vir a falecer. Então, dentro desse assunto nosso, que é como fazer uma transição de uma mudança do campo para a cidade, eu queria tocar, Onofre, 3 pontos. Sim. Você está preparado para ir para a roça? Você vai fazer o que na roça? Você tem origem? Muitas vezes você até sabe como que faz, mas não consegue fazer. Fica meio romântico, né? Exatamente. Eu vou sei. Viver junto com a natureza. Exatamente. Mas a natureza tem assim. Mosquito, tem pernilongo, tem cobra. Tem aqueles empecilhos da própria natureza que a gente sabe que a natureza ela é estupenda, ela é sábia, mas ela tem as suas limitações. E tem leis dela, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você está preparado para ir para a roça, você vai colocar a sua esposa, 4 filhos, por exemplo, pode ser 3 ou 2, em cima de um caminhão para fazer essa aventura? Você vai fazer o que lá? Você já está aposentado, já está com poder aquisitivo aí garantido, de repente você vai lá para quê? Para fazer um lazer? Ou você vai ainda depender de trabalhar lá na roça para ainda manter seus filhos no colégio, para manter faculdade e a sua própria vida, você e sua esposa? Ou você vai lá para fazer um extra, ou para convidar os amigos para fazer churrasco, para levar o neto lá comprar um cavalinho para o neto andar? São vários os fatores. Então, como eu falei, é muito romântico, primeiro dele, né? Você deve ter visto falar dessa história, que as pessoas saem lá do sul do Brasil, colocam um trator, parte do caminhão, uma mudança, o trator, o cavalo e porco dentro do caminhão, vem vamos supor que a gente está em Mato Grosso e vem para Mato Grosso. Mas eu assisti isso. O que acontece, Onofre? Primeira coisa, as desavenças que vai acontecer. Ele sorta o porco. Primeiro, você tem que ter uma infraestrutura se você for ter os animais. O que é essa infraestrutura principal, a básica?
boas aguadas, cerca, pastagem, curral, no caso dos porcos, né, um chiqueiro, um galinheiro. Primeira coisa que você vai soltar o seu porco lá, o suíno. O que é o porco? Eu chamo o porco de um arado vivo. Uhum. Ele vai arar o vizinho, vai arar a terra do vizinho, porque você está indo para a chácara. E ele gosta de invadir uma roça, né? O porco não tem o que comer na sua chácara, você está chegando lá agora, hoje. O caminhão, a mudança já saiu, mas o porco já foi lá pro vizinho para fuçar, arar a terra do vizinho. E arranjar confusão. E arrumar confusão. Outra coisa, eu já vi gente trazer um touro com as 2 vacas no caminhão também, aqueles caminhão prolongado. Já vi. O que acontece? O touro tá com 2 vacas, ele vê 20 vacas do outro lado da cerca do vizinho, o que ele vai fazer? Ele vai pular a cerca e vai desmanchar a genética lá do vizinho. Porque lá tem uma genética. O touro tá... Para ele, tanto faz se a vaca amarela ou preto ou branco, ele vai, né? E nem sempre esse tourinho familiar é de qualidade, né? Exatamente. É um tourinho de estimação. E é uma coisa que você tirou da minha boca. Eu não aconselho, por exemplo, você ter 2, 3 vacas e levar um touro, porque o custo é muito grande. Porque uma vaca, um touro cobre 10 vacas, 12 vacas. Para você ter um touro e 2 vacas, não é viável. Então você tem que criar uma amizade. Está gastando um touro desnecessário, Exatamente. Né? O custo do touro, você compra uma meia dúzia de vaca, você faz uma amizade com o vizinho, faz uma cobertura com o touro do vizinho, é assim que a gente começa. No meu pensamento é esse. Então, as desavenças familiares vão começar aí. Você vai levar a sua esposa com uma lona preta, de repente, vai pôr lá debaixo com aquele calor, aquele mosquito, como você falou agorinha, é outra desavença. Medo de cobra. Exatamente. Né? Não vai ficar 1 ano na chácara, volta. Outra coisa, tem um amigo meu que um dia eu falei, o que você está fazendo? Sumiu. Eu falei, não, você lembra daquela terrinha que a minha esposa ganhou? Ah, lembrei. Então, a gente está lá, no nosso foco, assim. Falei, tá vendo? Você vendeu a sua casa aqui na cidade para ir para lá? Ele falou, não. Eu falei, graças a Deus. Jamais você vai vender a sua casa aqui na cidade para se aventurar lá na roça. Porque a gente sabe do déficit hoje, que é habitacional, é muito grande. Para você adquirir uma casa, é o maior sufoco do mundo. Depois você jogar ela fora, para depois se aventurar na roça. Na maioria das vezes não dá certo. É como as empresas hoje. Cada 10 empresas que abre, a maioria vai fechar antes de fazer 1 ano, 2 anos. Então, falando de chácara, as pessoas vão ter esses vários empecilhos que vão ser as desavenças familiares. Você quer ficar aí? Fica. Eu vou embora com meus filhos. Então, eu já vi isso. Acontece. Agora, um outro conselho que eu quero dar, se você vai fazer realmente você decidiu ir para lá, primeiro, você tem que fazer essa infraestrutura que eu já falei. Se você puder, por favor, você vai lá na região, fica lá 2 dias numa pousada, conheça a região, pesquise, converse com os vizinhos, pesquise lá a olho nu o que produz mais. A terra é fértil ou não, tem muita pedra ou não. Outro detalhe que as pessoas pecam muito, Onofre. Compra uma área sem conhecer, você tem que conhecer a área no período da seca e no período da chuva. Quantas vezes eu já vi gente andando de canoa dentro da chácara, 1 mês, 3 meses, 4 ou 5 meses. Para ir no vizinho tem que ir de canoa. Para fazer compra no mercadinho que fica aí 10, 15 quilômetros de uma vila, você tem que ir de canoa. Você acha que isso é vida? Não tem lógica. Não existe isso. Então, digamos que eu convivo diariamente com isso, como eu tenho propriedade rural há mais de 30 anos, então eu convivo com muita gente, como é que é e tal. E agora, na pandemia, eu trabalhava na rádio Jovem Pan de manhã, à tarde na rádio Band e na TV Band, que agora é TV Cidade Verde, e escrevo artigos para jornais, para sites, e fazia umas consultorias. Em todas elas, eu fui dispensado por ser área de risco. De risco. Devido à pandemia, tem um risco da idade, assim... Era grupo de risco. Sim. Era grupo de risco. Eu tenho uma propriedade, a casa é boa, eu coloquei uma boa internet, primeira coisa, coloquei uma boa internet. Para a sua profissão, tem, né? Não tem. Então, de lá eu podia trabalhar numa boa, igual se estivesse aqui. E
se tem internet, você tem Netflix, você tem Sim. tudo, essas coisas aqui do mundo urbano que é É difícil. o trabalho e o lazer também, né? É difícil, porque chega de noite lá na propriedade, isso é uma coisa, hein? Você chega de noite, aí a noite chega logo, você vai fazer o quê? Né? Não tem, a gente está habituado aqui na cidade a um Sim, ritmo, né? é. Aí chega a noite, janta, pois é, 8 horas é cedo para dormir. Às vezes você não janta aqui, vai na pizzaria, lá não tem. Lá não, lá é ou janta ou não janta, mas é cedo também, e aí 8, 9 da noite não tem mais nada para fazer, tem que ir dormir. Quem é mais pacato vai, quem é mais inquieto fica sofrido. Então eu fui para lá mais a Carmen, e a nossa casa é uma casa de madeira muito boa, casa de colono, nós reformamos bem, e muito bem arborizada, a jardinagem. Eu me dediquei à jardinagem, que é uma coisa que eu Aham. gosto e tal. Arrendei pastos, não quis comprar gado, já tive muito gado, não quis mais. E fiquei ali. Mas eu tinha carro bom, eu vinha na cidade na sexta e voltava no domingo de noite. Então eu Uhum. ficava lá segunda, terça, quarta e quinta. Mas foi preciso muita concessão, com todo o conforto, com renda boa, Uhum. não, e tinha toda essa infraestrutura que você fala, e não foi fácil. Depois de um tempo, os amigos começaram a ir. Quando passou o furor Uhum. da pandemia, os amigos começaram a ir. Iam políticos, empresários, conhecidos, amigos, pessoal da maçonaria, É. outras pessoas mais da família. Aí começou a ter um ânimo, né? Uhum. Outra coisa, tivemos que contratar alguém para cuidar da casa. Exatamente. As pessoas não vão lá para fazer descansar, fazer um lazer e ficar lavando panela. Não, então É. a minha mulher tem uma pequena limitação na perna, fruto de um acidente de carro. Então nós contratamos uma mulher do caseiro para ela fazer esse trabalho doméstico, lavar roupa, passar, Melhor coisa, cozinhar, porque não limpar a tem casa. que. Melhor coisa que você faz, porque não tem que vir outra pessoa, outra família. Já E tá ela ali. passou a ter a renda dela, o marido fazia o que tem que fazer ali, e eu não fui lá para pegar na enxada, porque eu não tenho mais idade para isso. E depois você fica lá, depois o corpo reclama, né? Exatamente. Mas eu fico pensando quem vai do nada, Do tô a nada. fim de ir para lá. Aí E você me aí? chamou a atenção da renda que você falou que tinha. Às vezes a pessoa tem ou não tem. Agora eu quero dar outro aconselhamento dentro até do meu canal Natureza na Veia. Eu falo diversificação. Por exemplo, você tem lá uma chácara lá. Hoje nós temos que deixar a mata, né? Que ela É. tem que deixar isso, tem que deixar área de lazer. Você vai criar uma horta, você vai criar uma área para você fazer a sua casa e tal. Sobrou 10 hectares. O que acontece? Você vai lá, planta 10 hectares de milho, feijão, ou arroz, ou soja, não importa o que, algodão. Ontem eu estava vendo o Globo Rural, eles estavam prevendo colher de 45 a 60 sacas, não, de 150 a 180 sacas de milho, lá no sul, não vai colher de 45 a 60. Isso. Então, o que acontece? Você pega esse restante que sobrou de 10 hectares, por exemplo, divide vários quinhão. Quinhão que eu falo um tempo lá da roça, uns trechos. Então você coloca lá um pouquinho de cada. Você vai ter produto todos os dias ou toda semana para você estar fazendo o seu giro, seu dinheiro. E uma coisa vai segurar a outra. Por exemplo, se você plantou tudo de soja ou tudo de milho, de feijão, e vem uma praga, vem a falta de chuva, ou excesso de chuva também, você não pode colher nada. E aí, como que você vai segurar? Morre de fome, né? Se você fez um Quebra. empréstimo no banco, piorou. O banco não está nem aí se você colheu ou não colheu. Ele quer o seu dinheiro ou vai ficar uma dívida rolando aí, ó. Então, Rolando e é isso. aumentando, né? Aí você vai poder colher abóbora, melancia, que hoje vende tudo nesse grande... Qualquer mercado hoje, a Feira do Porto, a gente está falando isso, que a gente Cuiabá, então, Feira do Porto. Tudo que você produz, a mandioca, o melão, a melancia, a cana, tudo, banana da terra, tá um monte lá para você comprar. Quer dizer, diversificação. Aí eu vou entrar no outro produto. Você pode colher o peixe, produzir o peixe, porque o peixe hoje dá 5 vezes mais lucro do que o boi. Para você produzir um boi, na época que eu criava gado junto com o rebanho do patrão, eu e meu pai, era 4 anos para você formar um boi. Hoje você forma um boi até com 1 ano e 8 meses, 2 anos e meio, chamado boi precoce.
Então, o que acontece? Você vai produzir também, você pode produzir açúcar para fazer várias coisas, como rapadura, o melado, o açúcar mascavo, todos esses derivados. O leite vai fazer o queijo, aquele negócio todo. Aí que eu te voltei aquele assunto lá que eu te falei no início. Você vai produzir o mel da abelha. A gente fala, claro que a gente é inteligente, você é inteligente. Eu acho que a abelha trabalha para a gente praticamente de graça. Mas você é bastante inteligente para saber que a gente tem um custo para fazer as colmeias, para comprar o centrifugador para o mel, para fazer aquele processo todo. Mas ela trabalha de graça para você. Aí, como eu te falei do início, hoje estão exterminando a maioria das partes, que no caso do incêndio, da fumaça, que estão desorientando e deixando as abelhas sem memória para voltar para sua casa. O que acontece? 4 bilhões de abelhas estão sendo exterminadas no Brasil hoje. Todo o Brasil tem um pouquinho. Você não me pergunta como que eles chegaram a esse número, mas está lá. O que acontece? O agrotóxico mata um pouco. Outros tipos vários de veneno matam um pouco. Eles lançam o veneno de avião, o veneno não vai ficar só nessa região, ele vai espalhar para vários lados. Então, o que acontece? A abelha não consegue mais buscar o néctar lá nas alturas. Ela está sempre numa altura de 3, 4 metros para baixo. Você vai plantar eucalipto hoje, a abelha está fraca, não consegue buscar lá na altura de 10, 12 metros. Ela consegue sempre voar para baixo para chegar na sua colmeia, mas para cima, raramente ela vai conseguir. Ela não vai conseguir mais andar mais do que 3 quilômetros. Hoje está tendo que andar 10 para buscar as flores, que não está tendo mais. Muitas vezes falta água. Então, chega numa hora que vai ter... Depois, eu vi numa pesquisa, Onofre, que depois que exterminar a última abelha, depois de 4 anos, a população mundial começa a morrer. De fome. De fome, porque tudo que você faz hoje, uma fruta, abóbora, tudo depende da abelha e de alguns outros insetos, mas principalmente a abelha, para fazer a polinização. Existe a polinização hoje, a artificial, até com o dedo, com cotonete, mas em escala comercial você não consegue. Não consegue. Não consegue fazer, você pode fazer lá por 10 pés de pitaia, mas você acaba desistindo, porque é muita. Deixa eu perguntar uma coisa, apesar de... quando as pessoas falam, eu vou mudar, eu cansei da cidade, eu quero voltar a viver na natureza, apesar da gente estar sendo pessimista aqui, mas não é impossível, né? Não é impossível, mas tem aquele detalhe. Muitas vezes, o que funciona hoje? As pessoas, o médico chega no Onofre e fala, Onofre, você está estressado, ou você deixa tudo que você está fazendo aqui e vai morar na sua fazenda, senão você vai morrer. Desculpa falar o termo assim. Sim, claro, com vontade. Ou você para tudo com isso. Tem um empresário amigo do tio meu, você conhece o tio Toninho? Sim. Antônio Cunha Neto, trabalhou na RDM. O médico falou isso para ele. Ele teimou, teve 2 infartos. Acontece que ele conseguiu recuperar, vendeu tudo que tinha, pegou a mulher, fez uma pousadinha lá no Nordeste. Usa aquelas camisas coloridas, de bermudão, de chinelo. Vai viver mais 10 anos. Sim. Se ele continuasse aqui, já tinha morrido. O terceiro infarto ia levar ele. A propriedade, a chácara, o sítio, a fazenda, tem esse papel também, né? Sim. Mas é preciso planejar um bocado antes, né? Muito. E assim, na emoção é fria, né? Não. A minha esposa fala assim, olha, parabéns, viu? Pelo que eu faço na chácara e pelo que eu contrato para fazer por pessoas próximas lá e faz, eu prefiro fazer devagarinho do que encheção de saco. Você está morando lá ou aqui? Não, eu moro aqui e vou para lá. Ou quando a gente não vai no sábado, vai no outro. Então agora eu estou preparando a terra para fazer a plantação de 170 mudas de caju, que já está tudo, coisa linda desse tamanho. Está tudo preparadinho a terra. No carnaval eu vou plantar. Para mim, é uma satisfação estar lá suando, fazendo. Eu largo um pouquinho a minha roçadeira, tem uma caixona d'água de 1.000 litros lá, e vou lá e jogo água no corpo, apesar de estar com calor, mas graças a Deus, sempre vou agradecer que não tem esse problema, está com o corpo quente, molha um pouco aqui, meu pai ensinou desde pequenininho, não vai jogando direto, eu vou lá e juro por Deus, eu tenho certeza absoluta que pegar 3, 4 caras daqui que fazem, mesmo que fazem isso, não faz o que eu faço na chácara.
Quando a minha roçadeira quebrou, aconteceu já várias vezes, ó, a lima na foice, fui lá e fiz. Não morri, graças a Deus, Pois com é, mais aí, saúde ainda. então aí é preciso dizer para esse pessoal que não é, que tem hora que a roçadeira, Nem ou sempre a o roçadeira cortador vai, de grama, vai uma coisa parar. assim. Eu tinha motosserra para cortar lenha, coisa assim. A motosserra dá muito problema, apesar de nova. É, Eu tinha 2 roçadeiras Steel, aquela que uhum. dá problema sempre. Sempre. Agora eu tô com problema da roçadeira porque ela tem quando você sai aqui, ela tem 2 caninhos. Ela desce o caninho para ir lá dentro do tanque para buscar gasolina. Mas direto tá dando problema. Esse dia eu consegui roçar lá mais meia hora que eu peguei o caninho daquele negócio da cadeira de fio. Eu Sim. consegui colocar lá, mas não consegue, porque essa ponta desse tem que estar dentro de um filtro desse tamaninho, da tamanho da cabeça do dedo, dentro do filtro lá dentro do tanque. Tem que. Aí já saiu da rotina urbana, né? O Exatamente. que tem na rotina urbana? A gente mora numa casa, dá um problema na caixa d'água, lá no vaso. No sifão. Uma coisa assim que a gente está habituado, e tem gente aqui que faz essas coisas. Mas quando vai para a propriedade rural, você começa a lidar com um outro tipo de problema. Eu, por exemplo, tinha trator, agora não tenho mais. O trator dá muito problema, apesar de ser um trator razoavelmente novo. Eu tirei ele 0 quilômetro em 2002, mas vai ficando velho, que trabalha e tal. Então, um dia o trator, outro dia a roçadeira, outro dia é a geladeira, outro dia a máquina de lavar roupa. E o mecânico para ir lá arrumar o seu trator? Aí vai, ele demora, cobra caro, custa, é difícil. Para você trazer o trator aqui fica pior. Muito. Aí o período que você estava programando, essa semana eu vou fazer isso, aí não faz porque o trator quebrou. E aí... vai acumulando enfim, serviço. Aí ou você é o tratorista ou entrega na mão de um tratorista e ele arrebenta o trator porque ele é analfabeto e não está nem aí. Exatamente. Quem fez o curso para manusear, fazer o uso das máquinas, fez curso, é caro, ganha muito hoje aí no agronegócio. Ganha, nossa. Eu já fiz até uns artigos lá que eu faço lá para o Jornal do Ônibus. Aí eu fiz um artigo, como está a empregabilidade no agronegócio. É muito alta. Os cursos que você faz, aquelas pessoas para ficar naquela máquina ali. A máquina funciona 24 horas com 3 pilotos, com ar-condicionado, com água gelada. Ela só para 1 ou 2 dias por mês para fazer manutenção. As primeiras 8 horas é um, depois é outro, ela trabalha 24 horas. Então, não tem mais esse negócio. Se você não tiver o profissional no sangue, não saber fazer, outro vai fazer. Hoje, você vai ficar para trás. Trator moderno, o meu era 2002, era um trator Massey Ferguson moderno. Mas moderno da época. Sim. Hoje, o Massey Ferguson, do mesmo porte, que é um motor de 70 HP, ele só falta falar inglês. Exatamente. O manual é complicado, é cheio de coisa eletrônica e tal. Aí tem que ser alguém para subir naquele trator, para dar partida, tem que fazer um curso. Sim. E então, aí a gente que tem uma propriedade pequena, quem vai para o sítio, não pode comprar um trator por R$300 mil. Que não tem esse dinheiro. Então, o que pode comprar? Hoje tem uns tratorzinhos, chamam de tratorito, né? Que ajuda a resolver. Ou compra um tratorzinho antigo usado, mas vai ter problema sempre. Eu fiz um artigo, Onofre, também para o Jornal do Ônibus e a revista RDM, o aluguel de máquinas, que está muito em moda hoje. Sim. Por exemplo, o senhor Onofre, ele tem uma área de 10 hectares. O vizinho, outro vizinho, outro vizinho, outro vizinho, tem cada uma área de 10 hectares. Nenhum deles sozinho consegue comprar uma máquina, que é caríssima. Tem máquina hoje que é 1 milhão e pouco. Tem. Ou mais. Então, o que acontece? Os aluguéis das máquinas vai servir para um tipo de uma cooperativa que vai servir para esses 10, 12, 20 colonos. Ela vai trabalhar um pouquinho hoje aqui, um pouquinho para o João, um pouquinho para o Manuel, um pouquinho para o José e vai embora. Agora, não tem como você comprar sozinho. Por isso, os aluguéis têm funcionado muito hoje no Brasil. Hoje, o governo do estado tem lá uma Secretaria de Assuntos Fundiários, Assuntos de Agricultura Familiar, comprou um absurdo de trator e equipamento, mas entregou para prefeito, vereador e deputado. Jogou na privada. Porque político é político, né? Então, o trator fica lá. Os que não estão puxando carroça de lixo na cidade estão na fazenda do prefeito,
do vereador, do deputado, e não estão atendendo lá quem poderia. Porque a ideia era tratar, tipo isso aí que você falou, tipo uma cooperativa, uma associação, né? Tem o Ademir, o Luca, o Onofre, fulano. Cada um planta isso, faz um calendário, dia tal a tal no Ademir, dia tal a tal no Onofre, dia tal. Mas não, aí cai na mão de político, e político só pensa ou está roubando ou está corrompendo. E sempre de olho na próxima eleição. Exatamente. Então é o povo menos confiável do mundo. E aí mata... Aí você me fez lembrar de um assunto. Eu tenho um amigo meu que é Horácio e a esposa Vera, quero mandar um abraço para eles, lá do assentamento Marcolana. Dá 50 quilômetros de Cuiabá, 10 quilômetros depois da minha chácara. Um dia eu fui lá fazer um vídeo com ele, cheguei lá 9 horas e já tinha colhido 20 sacos de quiabo. Nossa! Olha que maravilha. E ele nunca trouxe o quiabo para Cuiabá. Ele só liga pro cara, o cara vai buscar. É como nós fizemos a matéria também para a revista. Aqui, depois de Bom Sucesso, um amigo lá, ele tem 40 açudes, 37 com peixe, 3 de reserva. Ele nunca trouxe um peixe para Cuiabá, nunca. Em 21 anos que ele trabalha com peixe, nunca trouxe. As pessoas vão buscar lá. Vai lá, ajuda a fazer a despesca. Ele tem 2 funcionários que faz esse trabalho todinho de dar alimentação para os peixes, que é negócio todo. Fazer as transferências de alevina, que é negócio todo. Ele contrata 10, 12 funcionários no período da despesca, funcionários ali próximo. Então... isso é uma grande vantagem, que ele não vai nem gastar combustível para trazer peixe para Cuiabá. Eu tenho um filho que mora no Nordeste, ele está plantando laranja em larga escala. Ele não precisa mandar ninguém colher e vender. Ele já tem uma pessoa, tem lá a empresa que tem um contrato de compra permanente, que tem mais de uma safra por ano. E, então a gente olha... que nesse setor, que as pessoas, eu acho que as pessoas, quem tiver aptidão deve ir mesmo para a roça, é fantástico. A minha experiência de morar 2 anos lá, se bem que eu nasci na roça quando era criança, morei muitos anos, eu tenho propriedade há 34 anos, mas eu morei efetivamente 2 anos lá. É extraordinário. O clima, tudo. Tudo, a minha saúde, a saúde da Carmen... você respirar de manhã. Eu fiz lá lugar para os passarinhos comer, era uma farra de passarinho comendo. A gente vê essas coisas e tudo. De manhã, os periquitos que faz farra ali, mas é milhões de periquitos. Eu plantei roça de milho, os periquitos comeram o milho inteiro. Ah, eu tenho uma história linda sobre você, já então, até já escrevi. Aí, mas sabe que no final eu fiquei olhando se houvesse... No meu caso, não, porque a propriedade é grande, mas na propriedade pequena, se houvesse um apoio de assistência técnica, de crédito, de orientação técnica. Aqui não adianta plantar quiabo, porque aqui só dá abacaxi. Exatamente, ué. E aqui não adianta plantar milho, porque aqui não é lugar de milho. Não plantar, você tem que saber, Onofre, você tem que saber, Onofre, o dia certo, a semana certa de chegar a terra no pé da planta. Pois é, que é natureza, né? O meu pai sempre falou assim, quando você for plantar abóbora em qualquer lugar que você tiver, você faz o seguinte, você planta abóbora onde tem a cinza. Se você plantar um pé de abóbora aqui onde tem cinza, ela vai te dar 30 abóbora. Se você plantar uma abóbora aqui onde não tem cinza nenhuma, ela vai te dar 5 abóbora. Por quê? A cinza, se você não tiver poder aquisitivo nenhum para comprar nenhum saco de adubo, você pega a cinza, já está pronto. A cinza tem rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, manganês, todos esses ingredientes que a sua planta precisa para dar um bom fruto no final de um ciclo. Então, essas coisas você precisa saber. A colheita até muito não precisa, porque você tem ali, você conhece, você abre a vagem do produto, você tem uma noção. Mas você tem que saber. As capinas também não, porque cresceu o mato, você vai capinar com 2 meses ou com 1 mês. A gente percebe que mercado há, né? Sim, tudo que agora, você produz poderia hoje ter, já que tem estruturas de governo que custam uma fortuna pessoal, caminhonete, não sei o quê. Você tem Empaer, tem Secretaria de Assuntos Fundiários, com caminhonetes, gente ganhando bem, engenheiro, agrônomo, né? E não dá a resposta que precisa, porque o país não olhou para essa agricultura de pessoas
pequenas E que estão lá para isso, gostam de fazer isso, e que conseguem trazem a fazer. cultura original, né? Eu não sou, eu sou jornalista, eu não sou um bom agricultor, mas eu nasci e criei nesse meio. Uhum. Então, eu não tenho dúvida quanto às dificuldades, eu sei quando a chuva atrapalha, quando não Sim, atrapalha, essa coisa toda. Eu sei me livrar de bicho, porque tem bicho, tem muita cobra, coisa assim. tem. É, sei as fases da Lua. Tá? Mas tudo isso, hoje a tecnologia está engolindo tudo isso e dando fórmulas novas. Exatamente. Mas era preciso que essas pessoas que estão saindo da cidade, e eu acho justo e acho necessário muita gente ir embora, mas que tivesse um apoio E não vai, efetivo para isso, né? exatamente, não vai se aventurar. Você vai fazer um checklist aí, ver o que, que é viável, o que, que não é, o que, que pode dar certo, o que, que pode dar. Você fala assim, olha, eu tenho certeza que vai dar. Você tem certeza como? Como muitas vezes a gente fala assim, a chuva é maravilhosa, só tem um detalhe, a chuva é maravilhosa, mas tem um período que ela acaba com a sua Acaba. plantação. É. Eu já levantei 4 E horas ela da não dura o manhã, ano inteiro, né? eu já levantei, Alnof, 4 horas da manhã para ir socorrer feijão e arroz que estava no chão, para a gente colocar em cima de pau, em cima da própria toceira de arroz, para não ficar dentro da lama. No outro dia, que deu uma clareadinha, a gente organizava mais de dia, colocava ela mais em cima das trincheiras, daquelas madeiras, aqueles negócios todo, para salvar. Agora, se você ficar dormindo, acordar no outro dia que está tudo debaixo da lama, não vai Não dá. ter. Não tem Mas como. agora é legítimo as pessoas quererem ir para lá, né? Sim, Ou até. por origem lá atrás, por saudosismo da origem, ou porque, como diz, como seu amigo que ficou estressado, Sim, ir lá. por motivo de doença até, É porque os justo, né? médicos falou. É justo querer ir. Uhum. Mas qual é a primeira coisa que tem que fazer? Ah, eu cansei aqui, eu trabalho aqui no governo, no supermercado, eu trabalho numa loja, não sei aonde, e cansei, os filhos foram embora, ficou minha mulher e eu só, Uhum. a renda não está boa, eu quero ir, eu tenho uma chacrinha. O que ele tem que fazer? Primeira coisa, ver o que, que ele gosta de fazer e o que, que pode ser feito na área dele. Como você falou, tem lugar que só dá abacaxi, e o outro pode ser plantar quiabo ou não, vice-versa. Como eu já falei, o peixe dá 5 vezes mais lucro do que o boi. A sua região suporta açude? Eu tenho 3 açudes na minha chácara, 2 mantém e 1 não. Se você for colocar peixe no terceiro açude, vai morrer tudo, porque ele não está segurando a água. Foi feito numa região, escolheram mal escolhido, então os outros 2 sim. Que já é uma própria ciência de ir para lá, né? Exatamente, tem a pesquisa. Hoje tem muita estrutura, Onofre. Claro que tem um investimento maior, você faz grandes açudes com lona. Sim. Essas lonas vai suportar, vai te dar um conforto, você não vai ter problema de perca de água, você vai ter que fazer uma aeração para esse peixe não sufocar, para ele respirar. Então, tudo isso aí funciona, mas você tem que saber se realmente se é isso que você quer, se você consegue fazer. Sabe, quando eu estava, uma ocasião fiquei uma temporada longa nos Estados Unidos e visitei uma pequena propriedade, 25 hectares. Olha só, era um administrador de hospital. Uhum. Ele tinha 25 vacas, tinha um trator John Deere, maior, de 300 HP o motor, um monstro de um trator. Tem um outro trator menor, esse de 70 HP, e 2 desses trator de andar na fazenda. Tipo tratorito. Não, é para andar na fazenda. Como é que chama isso? É um tratorzinho de andar na fazenda, um jipinho. Ele é bem menor, não tem comparação eu não com lembro outro. o nome agora, a palavra me fugiu. Tinha 2 para andar em 25 hectares. E tinha os implementos agrícolas, porque o governo lá financia a perder de vista. Muito bom. E então você não sente aquilo. E ele me disse que ele andava todo dia 50 quilômetros para ir para a cidade, mas voltar. Vixe. Ele ainda trabalhava, mas ele achava ótimo sim, porque entendi. ele ia dormir, ele saía de casa, ele não saía de casa às 5 da manhã, ele saía às 8. Então não tinha tempo de fazer uma coisa, outra. Quando eu vi isso e voltei muito interessado. Eu vou fazer 2 coisas que me animei muito a fazer. Uma era plantar uma cana adequada, irrigada, para fazer uma cachaça
Exatamente, a cachaça caseira, qualificada, né? Em Com Minas tem tecnologia, ia lá em Minas aprender como é que faz, para ela não ser tecnológica, para ser artesanal. Sim. E de boa qualidade. Esse era um. A outra era plantar 1 hectare de uva, que é um negócio fantástico. Tem aqui no Cerrado, ela dá completamente bem, desde que siga o protocolo. Quem falava que Mato Grosso ia dar uva? Pois é, né? Então eu me animei, mas como eu não tenho habilidade comercial para colocar a produção, ia ter que ter um investimento grande. Uhum. Você plantar 10 hectares de cana, fica muito caro. Você tem que preparar o solo, tem que adubar, tem que achar a muda da cana. A muda boa, para você não ter problema. Boa e a variedade certa. E para fazer a uva, por exemplo, tem toda aquela engenharia de mexer no vinho. Diga, não, sabe da coisa? Eu vou deixar isso para outra encarnação. Me lembrei de uma coisa agora. Nós plantamos 2 hectares de cana. Plantou bonitinho e tal. Cadê a cana de germinar? Cadê a germinação da cana? Vamos dar mais uma semana. O que nós fizemos? O cupim deu conta dela. A cana estava parecendo cano de PVC de água. De fora a fora os pedaços. Aí que a gente foi saber que você tinha que colocar num produto para depois colocar na terra para o cupim não comer. Aí você já perde, já vem um estresse. E eu plantei cana, mas eu usei um produto, que me lembro o nome dele agora, bati antes, fazia a vala com o trator. Sim. E vinha, batia o produto e depois é que vinha com a cana. Exatamente. E depois tinha a adubação certa, a cana ia bem. Eu cheguei a pensar nisso na cachaça e no vinho. Um vinho mais simplório, mais caboclo, né? Que não. A ideia de fazer um vinho sofisticado, você tem que ter outro universo, tem, né? Que ser um Galvão Bueno. E parece que está quebrando, né? Também, aí. Então, eu não... Mas era só uma coisa assim mais romântica. Aí depois, sabe da coisa? Eu não vou mexer com isso, não. Vou arrumar dor de cabeça. Outro produto que você pode plantar, que dá muito dinheiro hoje. Eu fiz um artigo. Tudo que a gente está falando aqui, eu tenho um artigo já pronto, gravado, 300 artigos meus. Tá tudo lá. Você vai plantar amora para produzir o bicho da seda. E aqui ela dá bem, né? Sim, muito. Você pega essa camisa aí, aquela lá e essa aqui, pega uma camisa de seda ou um lençol de seda para você ver a diferença. Produzido pelo bicho da seda. Lá no Paraná dá muito. Ela só come a folha da amora, principalmente a amora branca. Ela come a outra também, mas de preferência a amora branca. É mais um investimento, claro que você vai saber se é viável ou não, tem todos esses fatores. Agora, mas aí para você ter essa diversificação, é de segunda a segunda, né? Você tem que ficar lá, só a sua esposa vir fazer compra na cidade, o resto do tempo você está lá. E o milho é uma exigência, Sim. A banana é outra, a abóbora é outra, o quiabo é outra, o abacaxi é outra. E se você tem o suíno, se você vai ter a cabra, se você vai ter a ovelha, se você vai ter a galinha, 24 horas trabalhando muito. Aí é preciso verificar se eu estou com um saco para isso, né? Eu fiz um outro artigo, Obrigado ao Homem do Campo, o nome do artigo. Quem que levanta 4 horas da manhã para a gente ter o leite aqui? Para ter o derivado, o iogurte para o seu filho comer para ir para o colégio. Você vai comer uma boa salada. Hoje nós estamos exigindo que você coma arroz, feijão, um prato colorido com bastante salada. Isso é. Quem que vai produzir o tomate, a alface, a rúcula, o almeirão? Quem que vai produzir, se você gosta de um ovo caipira, quem que vai produzir? Você adora a dona Carmen, eu tenho certeza que faz uma banana lá da terra, coisa maravilhosa. Quem que vai produzir? Se a gente não tiver o pessoal que vai produzir lá na terra. Mas para produzir, se alguém... Não tem nada fácil, né? Eu fiz um outro artigo, Nofres, que é A Mulher na Lida do Café. Terminei agora, sexta-feira, A Mulher na Lida do Café. Eu falei abertamente, vocês estão colocando os homens no chinelo. As mulheres no café, Paraná, Minas, Tocantins, Bahia, parte de São Paulo. O café, ela fez uma venda no leilão, R$ 54,00, um café com 84 pontos, um café especial. Diferentemente do café que você derriçava. Antigamente eu tinha mão calejada, que eu trabalhei muito na roça, você derriçava o café, banava, colocava no saco Coronel, não sei por que o saco Coronel tem 125 quilos,
ou 120, isso aí eu acho um crime. 2 arrobas. É 120 quilos um saco de café, eu acho aí crime. É um crime. Eu, como criança, minha mãe como esposa, uma mulher, era triste. Então, para vender hoje comercialmente, é um saco de 60 quilos. Isso. Mas para você colher na roça, para você encher ele, era um saco de 120. Então, é por causa da medida. E hoje o café, você colhe o café especial, você colhe de grão em grão, todos os dias, com a mão, grão em grão, conforme vai madurando. Você imaginou isso, o tanto de trabalho que dá e o tanto que enche o saco? Exatamente. Eu nasci em lavoura de café e fui criado na lavoura de café. Tudo que você possa imaginar no café eu fiz. Então eu domino bem a lavoura de café, domino bem mesmo. A lavoura do meu tempo. Hoje eu fui visitar uma amiga agora lá na minha cidade, o café é todo tecnológico, acabou aquele negócio de... Não tem... A única coisa que ainda tem em comum é que o café é café. E quem que diria que tem uma máquina para chacoalhar todo o café vir para a máquina, a folha sair do lado lá e já ensacar? O papai, a gente secava o café lá num terreiro. No terreirão? Era eu que fazia isso. Então. Depois a gente enchia os sacos, mandava um caminhão para a cidade, para a máquina, para limpar, etc. E tinha um ponto certo para o café não ir ardido. Isso. E vários então, outros hoje tem um caminhão com uma máquina, vai lá na propriedade. Sim, e você aproveita a casca na propriedade. Mudou tudo. Mas a gente está encerrando, Ademir. Esse sonho não quer dizer que esse sonho de ir para o sítio deve morrer, né? Não, você tem que fazer as coisas certas, fazer como eu falei, não vá fazendo coisa precipitada, não vá falar, nem vai do dia para a noite, nem do dia para noite. Eu falei agorinha para você pesquisar a região para você comprar, para não comprar uma terra alagada, uma terra cheia de pedra. Isso aí é fácil para você ver. Faça uma pesquisa, pega o seu carro, vai fazer uma volta, vê o que produz naquela região. Então, como falei, mais uma vez, faça a diversificação de produto. Então, você pode plantar amendoim, você pode plantar hoje o sorgo, você pode plantar na região de Cuiabá, a mandioca é um microclima fantástico. Exatamente. Você vai na Feira do Porto, ela custa muito caro. Você sabe qual que é a capital mundial da mandioca? A minha cidade, Paranavaí. Graças a Deus. Então, aqui, ali em Acorizal, que é a minha área rural, sempre foi uma região de microclima para mandioca. Uma época, nós fizemos uma cooperativa muito grande lá para mandioca. E deu muito bem até que botaram um presidente maluco que sumiu com o dinheiro todo e quebrou a cooperativa. Mas enquanto estava bem, estava bem. Eu plantei 26 hectares de mandioca no primeiro ano. Foi trabalhoso achar as ramas de mandioca. Aí eu selecionei as ramas e para a próxima eu já teria, mas aí a cooperativa quebrou, né? Bom, Ademir, quem quiser ir pode, mas primeiro pensa. Pensa para não ter a desavença familiar, separações, que eu tenho certeza que acontece, porque o estresse é muito grande quando dá tudo errado, uma sequência da outra. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui agora. Você tem no YouTube o site, no YouTube o canal Natureza na Veia. Fala um pouquinho sobre ele para a gente encerrar. O canal Natureza na Veia eu criei em 2019 pela essa paixão pela natureza, por estar passando informação. Graças a Deus eu aprendi tudo que você possa imaginar na roça eu já fiz. Tudo, sem exceção. Para divulgar para as pessoas, para passar ensinamento, eu tenho uma horta Onofre com 47 caixas de isopor, numa altura para não afetar a coluna. Já fiz de propósito. E mais 40 vasos. É nesse meu cantinho do meu terreno que eu faço a experiência. Planto na sombra para ver se vai dar ou não vai dar, para me passar para o cliente quando ele me perguntar uma dúvida. Então, faço enxerto, faço estaquia, faço alporquia. Então, é uma paixão mesmo de berço que eu tenho. E o canal no YouTube, que eu comecei em 2019, então para isso. É Natureza na Veia. E tem o Instagram também, que passo muitas informações, que é natureza.naveia. Então, são esses dois aí que a gente está aí com quase 40 mil pessoas, graças a Deus, passando informação, tirando dúvida. Adoro responder as perguntas das pessoas. Tem gente, que não sabe como germina uma semente de alface. Senhor Ademir, eu plantei alface, mas não germinou. Se você plantou a semente de qualquer produto que você queira e não germinar, você comprou um produto tipo gato por lebre. Porque a plantação, ela germina de 2 dias a 38 dias, com exceção da jabuticaba e do pequi.
Pequi às vezes leva um ano. O pequi eu sei. Cada 100 pés de pequi que cai no chão, Onofre, às vezes não nasce nenhum, porque o bicho come. Mas se ele ficar no chão, mesmo de 100, só nasce 2. Então, a natureza é assim. Então, é complicado. Demir, muito obrigado por essa prosa. E você que está pensando em ir lá para o sítio, é perfeitamente justo, mas lembra o que o Demir falou. Primeiro pesquisa, organiza, cria a infraestrutura. Aí, quando for, e tem uma coisa boa que nós não comentamos aqui, mas eu vou deixar no final, que a vida na roça é barata. É muito barata. A energia elétrica é mais barata. A água você não paga, não tem IPTU. O IPTU às vezes é pouquinho, de 3 anos. Então, uma coisa assim, vive-se bem, o custo é baixo, você não precisa ganhar lá o que ganha aqui na cidade, mas ir no grito não vai, porque não vai dar certo, viu? Eu queria só uma licença, uma permissão, Sim. eu já te mandei até uma foto hoje da minha mãe, está fazendo 86 anos. Linda, linda, linda. Fizeram a surpresa para ela ontem, maravilhosa. Essa é uma das fotos que eu te mandei. Mãe, eu te amo. Ela tem um probleminha como que é aquele negócio que dá debaixo do pé? Eu sei. Eles chamam de esporão. Isso, exatamente. 2 anos e não sara. Então, ela veio em Cuiabá pro casamento da minha filha, quebrou os 2 pés no mesmo dia, na véspera do casamento. Eita. É uma coisa que a gente às vezes não prevê. Então, um beijo para ela. E quero dizer também, Onofre, um prazer mais uma vez tê-lo você aqui, agradecer esse convite e agradecer todas as pessoas aqui que acabam seguindo a gente no canal no YouTube, no Instagram, Natureza.naveia. Depois você compartilha lá esses podcasts. Sim, pode ficar tranquilo. Para aumentar a nossa audiência. Eu quero deixar também, Onofre, se você olhar os meus 700 vídeos que eu tenho no meu canal, fora aqueles chamados shorts, eu sempre falo 2 frases no final dos meus vídeos, todos, que você tenha sempre o melhor de Deus e que Jesus Cristo abrace bem forte o seu coração. Isso é estendido para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E, por favor, se você puder, Onofre, vocês que estão nos ouvindo, plante uma árvore, você vai estar plantando vida. Eu já plantei as minhas. Até a próxima semana com o podcast OnofreCast. Nós estamos aqui patrocinados pela ProSoja Mato Grosso, pela agência de marketing digital Acarandá Propaganda, e eu conto muito com a sua audiência. Esses temas assim que são mais leves e que não precisam deixar a gente nervoso quando assiste. É para o coração e para as emoções. Até a próxima semana.